bem, é Lucas que diz: apresentou-se aos seus discípulos com incontestáveis manifestações, é a palavra que ele usa. E é esse mesmo pessoal que, depois de ter sido imerso nisso, o escritor de Hebreus diz que eles também receberam o Espírito Santo de maneira não religiosa, institucional, catequética, doutrinária, dogmática, baseada numa pneumatologia doutrinária que é feita para você deglutir sem pensar, sem provar, sem entender, sem internalizar, sem ter discernido nada, como a religião em geral o faz. Não. Era gente que tinha sido atravessada por isso, que tinha conhecido, como diz aqui o capítulo 6 do verso 4 em diante, eram pessoas que haviam sido iluminadas e provaram o dom celestial. A palavra usada para provaram é degustaram, comeram, mastigaram, ruminaram, transformaram aquilo tudo numa substância que tinha sido objeto de uma mastigação espiritual que reduziu tudo ao sumo de alimento. Tão real tinha sido a experiência deles. Provaram o dom celestial e se tornaram, outra palavra importantíssima no texto grego do Novo Testamento é participantes. Se tornaram participantes do Espírito Santo. É uma palavra que designa um enxertamento em. É a mesma palavra usada para permanecer na videira, permanecer como seres enxertados na oliveira original da seiva divina. São expressões que no Novo Testamento e nos Evangelhos aparecem a mesma aqui. Essa participação que te faz ter comunhão direta com o elemento mais essencial da seiva de Deus no teu ser. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, se imiscuíram profundo e lucidamente com toda a realidade acessível de Deus e disponível para a experiência da fé. E o verso 5 diz: e provaram, que não só designa aquilo que está para além da constatação como prova, mas outra vez a palavra também designa a incontestabilidade da experiência, da capacidade de deglutir, de assimilar todos os elementos e substâncias e colocar para dentro a essência alimentar do que estava sendo servido. Provaram a boa palavra de Deus, que não são os 10 mandamentos, não é a Torá dos judeus, não são os mandamentos levíticos, nem do Pentateuco, nem são as orientações dos rabinos, nem a multidão de mandamentos e idiotices e acréscimos e meticulosidades inventadas, insuportáveis, contra as quais Jesus se insurgiu o tempo todo. Basicamente, 90% das falas de Jesus tem a ver com insurreições contra a imposição dessas práticas sobre pessoas que podiam viver livres, mas os judeus religiosos queriam que eles se tornassem membros daquela cultura opressiva e absorvedores daquela religião imposta. Pois bem, esses aqui tinham provado a boa palavra de Deus, a saber, o Evangelho. Conforme Jesus o falou, o ensinou, o gestuou,
o encarnou, o manifestou, transformou em fato, em história, em visibilidade, em percepção, em cognitividade inquestionável. Eles tinham provado a boa palavra de Deus, não teorias acadêmicas. Eles tinham visto o Evangelho se tornar em fruto real, concreto e palpável para a vida. E aí se prossegue aqui, dizendo que além de provarem a boa palavra de Deus, eles também provaram a mesma palavra, os poderes do mundo por vir, do mundo vindouro. Eles meteram a cara na eternidade. Eles se tornaram seres interdimensionais na sua cognitividade. Eles eram pessoas para as quais ninguém podia trazer nenhum tipo de implante de dúvida acerca do que acontece depois que a presente existência termina, aqui nesses poucos anos que dizem respeito à nossa vida habitando esse corpo de relatividades e de morte. Eles sabiam que isso era só um casulo. Eles tinham tido acesso à metamorfose absoluta. Eles tinham consciência, a partir da própria ressurreição e ascensão de Jesus e de tudo que eles tinham provado, vendo em outros, experimentado deles próprios, que o Evangelho não promovia nenhum tipo de amputação transcendental. Ao contrário, trazia um agregamento de projeção interdimensional, lúcida e consciente. Como, me perdoem, é completamente o meu caso. A minha relação com a eternidade não tem nada a ver com especulação. Eu sei. Botei a cara para dentro. Não dá para recolher. Você até pode, eu não sei até onde você foi, mas eu sei até onde eu fui. E até onde eu fui, não tem mais caminho de retorno. Pelo menos para mim, eu atingi o point of no return. Não tem volta. E é isso que se diz que aconteceu com esse pessoal. E que é vocacionado para seguir adiante, para continuar mais, porque não tem fim e nem tem teto. Eles, no entanto, ao invés de prosseguirem, ao invés de continuarem, ao invés de saberem da inesgotabilidade da oferta da graça de Deus para cada um de nós e da segurança absoluta que oferece, eles resolveram existir como uma contradição do seu próprio nome, os hebreus. Os hebreus estão indo, mas esses caras aqui resolveram fazer um moonwalking. Eles estão voltando para trás. Eles começaram com o Evangelho. Bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, misericordiosos, pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os construtores de pontes, os cheios de compaixão misericordiosa, que têm fome e sede de justiça, que querem viver como um sal da terra e luz do mundo, que não dedicam o coração a sair julgando nem infernizando a existência de ninguém. Ao contrário, gente que entendeu que amor não é expressão de romantismo apenas. Existe uma dimensão que inclui isso, a dimensão do amor eros. No entanto, o amor atinge aquela perspectiva na qual Jesus disse
que através desse amor a gente ama o inimigo e ora pelo que nos persegue. Portanto, não tem nenhuma emoção envolvida, nenhum romance envolvido, nada. É uma escolha que não tem a ver com ele, tem a ver com quem eu decidi ser em mim e com ninguém mais. Eles tinham visto isso, eles tinham visto Lázaro sair da morte, o podre ressuscitar. Eles tinham visto graça de Deus de todos os modos e de todas as formas. Mas agora estão voltando atrás. Eles chegaram e disseram: olha, tá legal o que Jesus fez por nós, pagando de uma vez e para sempre, definitiva e consumadamente, todas as nossas culpas. Bonito. Mas nós decidimos voltar a comprar bodes, ovelhas, carneiros, touros, bois, passarinhos, levarmos ao templo que ainda estava erigido lá na esplanada original onde ele fora construído, esse agora o segundo por Herodes o Grande. Nós vamos fazer os nossos sacrifícios porque a gente crê que o que Jesus fez foi um grande exemplo bonito de amor solidário, mas a gente precisa da relação catártica diária de imolar e de ver sangue escorrer, para a gente se convencer de que o nosso pecado está perdoado, que a gente tem que dar dízimo, senão Deus não ouve a oração da gente, que a gente tem que frequentar todo domingo, senão a gente vai passar uma semana miserável se não aparecer, que a gente tem que voltar para esses elementos da barganha original que prevaleceram durante milênios no primitivismo daquela fé descrita no Velho Testamento, não nos profetas e não em muitos salmos, mas na maioria dos outros textos, e que Paulo diz, e o escritor de Hebreus diz, que eram sombra, que entraram em estado de caducidade, de obsolescência, porque em Cristo Jesus se realizou o pleno, o novo, o definitivo e o irrepetível. Porque ele morreu de uma vez para sempre, uma única vez, para não ser nunca mais repetido. Está feito, está consumado, está acabado, está liquidado. E quem crê tem a posse disso. Mas esse pessoal, e daí o nome da epístola ser carregado de sarcasmo, que deviam ser os hebreus andando para frente, são os contra-hebreus andando para trás, trocando o definitivo pelo temporário, o absoluto pelo completamente relativo, o consumado por aquilo que se tinha que repetir o tempo todo, para que a mente e a psicologia imediata de cada um de nós tivesse uma certa satisfação temporária e catártica de que alguma coisa nós fizemos que nos lembra nós mesmos que nós estamos então perdoados, porque do contrário, aquilo tudo que eles tinham sabido, experimentado, provado, absorvido, muitas vezes ensinado para milhares de outros, eles estavam de todas essas realidades voltando atrás. De todas elas. Aí o texto é de uma veemência chocante. Porque ele começa no verso 4, dizendo sobre essas pessoas que eu acabei de descrever a vocês. Olha como inicia. Antes da descrição, a descrição foi para não tirar o impacto do que é dito na primeira palavra desse verso 4, que diz: ora,
É impossível, pois, que aqueles que uma vez iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível, pois, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, repetindo a ignomínia da cruz, quando voltaram atrás e abriram mão de toda a consciência que eles tinham tido, que implicava numa pacificação incomparável, está feito para sempre. O que faz aconteceu uma desneurotização total da alma, da mente. Eu vivo sem culpa. Eu não acordo de manhã, boto os pés para fora da cama e digo: Jesus, me perdoa por eu levantar nesse dia. Me leva, porque eu sou um pecador. Mas eu prometo que eu vou passar o dia me santificando para Ti. Eu vou fazer um monte de coisas. Eu vou ler o Salmo 119. Eu vou me ajoelhar e vou ficar 2h15 com o meu joelho até ele calejar, doer. Depois eu vou me erguer. E tudo que eu gosto eu não vou fazer. Tudo que eu prefiro eu vou negar. Eu vou entrar num estado de autoconfrontação em relação a tudo quanto seja delícia de ser, viver e existir na minha vida, porque eu quero demonstrar para Ti que eu mesmo banco a minha relação contigo, a minha pureza, a minha santificação. Eu não. Sinceramente, eu nem penso nesse assunto. Faz anos que eu não penso nesse assunto. Está feito. E eu criei. Está consumado e acabou. Eu existo para além disso há anos e anos e anos, e quanto mais o tempo passa, mais para além disso eu vivo. Aí não tem uma paranoia que resista também a um estado de coisas dessa natureza. A garantia, a segurança, a estabilidade, a convicção, a pacificação, a certeza de habitar um refúgio que cobre você e blinda você e coloca você num lugar espiritual de inabalabilidade transcendente a todo medo, pois o amor lança fora o medo. Foi o que crescentemente me habitou e cada dia cresce mais em mim, de tal modo que se eu disser a vocês que essa angústia culposa, neurótica, paranoica, aflitiva, repetitiva, de qualquer outra coisa, ó Deus, não esquece de mim não, tá bom? Aquele pessoal todo que eu peguei, não esquece de novo, aquilo tudo para lá, tira outra vez da minha cabeça. Não, morreu. Eu estou aqui lindo, limpo, maravilhoso, purificado, abraçado, incluído. Sou Cristo Jesus, por imputação dele em meu favor. E eu não brigo contra essa graça, antes a acolho como um bem supremo para a minha vida. E não tenho discussões com a bondade de Deus em meu favor. Pode mandar a graça e a misericórdia que vão de eternidade a eternidade, que eu quero engolir tudo, meu Deus. É tudo para mim, tanto quanto é para você também. Aí chega aqui o escritor de Hebreus e diz que todavia é impossível. Isso é que é chocante. Renovar para arrependimento
o pessoal que fez essa entrada e que ficou e habitou e comeu e provou, experimentou e degustou, mas de fato e de verdade experiencializou na real. Como disse o Carl Jung no final da vida, quando perguntaram a ele se ele cria em Deus, ele disse: houve um tempo em que eu cria, mas agora não. Por que o senhor não crê mais? Não, agora eu sei Deus em mim. Chega essa hora em que você sabe, para além de tudo, e aí não dá mais para voltar atrás, sob pena de que uma malignidade psicológica, uma espécie de psicopatia espiritual tome conta da gente. A expressão é essa, é psicopatia espiritual. É quando você, por exemplo, habita a celestialidade, faz parte da criação dos cosmos, dos mundos, dos muitos mundos, do universo, do multiverso, penetrou a sabedoria e a graça criadora de Deus, foi testemunha disso tudo e disse: não, eu é que sou o cara. E eu vou viver sozinho, vou subir, vou ficar acima de Deus, porque eu sou o cara. E o estereótipo dessa construção, tanto em Isaías quanto na profecia de Ezequiel, é um querubim da guarda que foi criado formoso e que se inebriou narcisisticamente com seu próprio potencial e disse: serei maior que o Altíssimo, e caiu. Ele não caiu porque comeu uma anja. Ele era um querubim e pegou uma serafina gostosa. Não. Ele não caiu por nenhuma das confabulações perversamente pecaminosas que vocês queiram inventar na mente mediocrizada, que se a gente não tomar cuidado, a gente não faz outra coisa senão absorver. Não. Caiu. Caíram estes quando disseram: o que está feito não está mais feito para nós. O que foi realizado não nos concerne mais. O que Jesus fez nos alegrou um tempo, nos animou durante alguns anos. Mas não vale a pena ser perseguido por sacerdote, por fariseu, por saduceu, por líderes do templo, por membros do sinédrio, por perseguidores contumazes, pelos judaizantes que iam de cidade em cidade na Ásia Menor, procurando cristãos genuinamente vinculados à graça de Deus e convictos de que o que Jesus fizera era único, singular, definitivo, absoluto, realizado e irrepetível. E eles disseram: para que a gente vai ficar como Paulo, por exemplo, sendo apedrejado de cidade em cidade, jogado em tantos calabouços que a gente não tem nem conta, sofrendo uma miséria? Que coisa! Por que a gente não facilita a vida? Mata todos os carneiros, ovelhas, bois e touros, diz tudo que eles querem ouvir, esquece essa história, essa exclusividade do que o que Jesus fez em nosso favor, sendo definitivo e estando consumado e acabado, pode ser relativizado.
E aí eu vejo, por exemplo, todo dia um monte de gente fazendo a mesma coisa. Eu só não diria que são as mesmas coisas, porque eu conheço muito pouca gente que tenha tido essa consciência aqui descrita. A maioria ficou só no verniz da religião, para lá e para cá. Mas quando tem algum tipo de adversidade, já vão fazendo moonwalk em qualquer direção. E eu não vou dar exemplos nomeando a variedade de circunstâncias contemporâneas que ilustram perfeitamente o que eu estou dizendo, porque eu sei que se eu fizer, haverá uma quantidade enorme de pessoas desnecessariamente ofendidas. E gente que eu quero muito bem. Mas eu fico na esperança de que o Espírito de Deus tire o véu e elas consigam olhar para as suas próprias realidades e verem que caminho de retroação elas caminharam até o tempo de hoje. Porque o perigo é esse. Aí deixa eu te dizer uma coisa, estava olhando aqui para mim, prestando atenção, eu vou terminar já já. Não vai dar para eu terminar o que eu queria dizer hoje, vai ficar para o domingo que vem. A continuidade, porque tem muito mais a dizer. Mas olha só, o que a gente vê acontecendo é o fato de que não existe grupo de risco maior para a experiência dessa psicopatia espiritual do que nós. Esse risco aqui praticamente não existe na Índia. Nem entre hindus, nem no Japão, entre shintoístas, nem entre maoístas, nem entre budistas. Esse risco aqui praticamente não existe entre os membros dos grupos de tradição originária africana, ou ameríndia. Não. Eles nunca alegaram terem tido essa experiência, essa demonstração, essa conclusão, essa manifestação definitiva, essa conclusão que fechou o quadro das compreensões no coração deles com satisfação total e absoluta. Não, o mundo inteiro não está dentro desse grupo de risco. Agora, nós estamos. Eu fico vendo essa epidemia, essa é uma pandemia de evangélicos no Ocidente, não é? É uma Covid religiosa, tomando conta de milhões para todo lado. Todo mundo doido. Todo mundo voltando atrás, todo mundo elegendo Israel para ser o bezerro de ouro do culto deles, beijando aquela bandeirinha, ai, minha bandeirinha santa. A maioria quer derrubar a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa e construir supostamente o terceiro templo para ser erigido, e aí trazerem uma hecatombe mundial, deflagrarem um processo que quase que inevitavelmente vai trazer uma terceira guerra mundial para a Terra. Mas é o sonho deles espiritual. Aí você conversa e diz, olha, isso tudo passou. Essa velha aliança é velha e já foi. É uma nova aliança. É em Cristo, é amor, é outra história. Houve um resetting na ressurreição de Cristo. Mas os caras, que é isso? Eu encontro gente que me diz o seguinte, sabe o que é? Eu estou com uma saudade do Senhor dos Exércitos.
Uma saudade de entrar no cacete mesmo. Esse caminho da graça é muita misericórdia. Eu estou querendo chicote, chimbada. Eu fiquei viciado num masoquismo espiritual. Bate que eu gosto. Isso é um dos nomes, mas o cara vai entrando nessa, vai ficando completamente empedernido, insensível, impervadível, impenetrável. Vai ficando empedrado, vai ficando inarrependível. No sentido original da palavra arrependimento, significa metanoia, mudança de mente, que é aquilo que Paulo diz em Romanos 12, que é um processo de renovação cotidiana da mente, uma mente hebreia no sentido de que não para de ir, de crescer e para a qual não há teto. Grupo de risco está aqui. Está me vendo aos milhares aqui. Me assiste todo dia. É o maior grupo de risco, como Jesus disse. Em verdade, eu vos digo, ele falou para os religiosos do grupo de risco, que muitos virão do norte, no tempo em que não se tinha nem ideia de até onde o norte ia, há 2000 anos atrás. Muitos virão do sul, muitos virão do leste, do oeste, do ocidente, do oriente, das ilhas dos povos, gente que não sabia de nada, mas vai tomar a mesa no reino de Deus, enquanto vós, os hebreus, os instruídos, os que batem no peito supremacistamente dizendo nós somos os caras da experiência, vocês, Jesus é que diz em Mateus 7, em Lucas 13, vocês ficarão de fora. O grupo de risco não está entre os que nunca nada souberam, mas entre aqueles que sabem e voltam atrás o tempo todo. São esses que o escritor de Hebreus diz, e caíram. No mundo religioso, evangélico, protestante, católico, ou na cristandade como um todo, essa palavra caíram está irremediavelmente associada a pinto e pepeca. E a outra parte da tríade, que é o orifício não designado. Essa aí é cair. Ele caiu. Caiu em quem? É quase você pergunta, sentado em cima de quem? Porque cair para crente é só isso aí. Ele caiu. O cara rouba, mente, engana, trafica, estupra meninas, é pedófilo dentro da igreja, abusa, arranca dinheiro, estupra o bolso e a carteira, a vida e a alma das famílias, expolia tudo, mas está tudo certo. Se ninguém o flagrar, ou tampouco ele venha fazer uma declaração de confissão sincera a respeito de algum estado que ele deseja mudar na vida dele, se nada disso houver, ele pode ser o diabo que ele nunca caiu. Ele pode ser um Satanás humano que nada aconteceu com ele. Vai ser o líder do grupo.
E tanto pior quanto ele seja, mais gente ele vai alcançar na maldade dele, porque é disso que o povo gosta, como dizia o comentarista da Record, no futebol. Mais um corpo estendido na área, mas é disso que o povo gosta. E caíram. É impossível, pois, a esses, com esse nível todo de percepção, e cair, como eu disse, não é deixar de aparecer, de frequentar, de nada disso. Tudo isso que dizem que é condição sine qua non para Deus se agradar de você é mentira, não é verdade. Eu só não posso voltar atrás depois de ter compreendido tanto, depois de ter entendido tanto, depois de ter sabido tanto, depois de ter internalizado tanto. A menos que eu tenha sido apenas uma pessoa da epiderme dessas percepções e nunca nada mais profundo me tenha atingido. Mas se foi verdadeiro, profundo, real, aconteceu mesmo e você provou, não tem mais volta, gente. É daqui para frente. E não tem retorno. Mas que é forte, é forte. Essa afirmação. Souberam disso tudo, provaram isso tudo e caíram. É impossível outra vez renovar a mente, o entendimento. Eles caíram num estado de encrostamento empedrado, de blindagem total, de incapacidade de fazerem um loop, se enxergarem, de se verem outra vez. Criaram um bloqueio para qualquer que seja a autopercepção, estabeleceram uma legião, uma amputação cognitiva profunda. E eu vou parar aqui. Domingo que vem você vem que continua. Agora, pode ser que domingo que vem ninguém venha porque não quer ouvir a continuidade. Fique em pé comigo, por favor. Só para vocês terem uma ideia de como essa ideia de psicopatia espiritual não habita apenas esse texto de Romanos 6. Ouçam o que eu vou ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Ouçam. Paulo falando a Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele dá razão, por causa da psicopatia espiritual. Porque os homens, as mulheres, serão egoístas ao extremo, avarentos de maneira absoluta, jactanciosos, arrogantes, supremacistas de maneira inconcebível. Arrogantes, esmagadoramente arrogantes, blasfemadores, não em relação a Deus, à vida, a tudo, a todos. Totalmente desconsiderativos para com pai, mãe, quem quer que tenha dado a eles amor em algum tempo da vida. O coração deles se desumbicalizou de qualquer nível de carinho e de afeto. São, portanto, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Todo tipo de afeição neles morreu e se tornaram implacáveis, caluniadores, divulgadores de toda a perversidade de fake news na vida, sem nenhum domínio de si,
fazem tão somente aquilo que lhes vem ao coração como uma predeterminação de um capricho perverso que eles realizam. São cruéis, são completamente adversários de todo o bem, e eles fazem pouco de quem quer que pelo bem se empenhe. São traidores com a maior facilidade, atrevidos ao extremo, é só olhar em volta, enfatuados, são cheios de inflação de ar e conteúdo nenhum nas suas mentes e corações. E mais, se diz o seguinte a respeito deles: eles são antes amigos de toda forma de hedonismo pessoal e de glorificação de qualquer que seja o desejo acima de qualquer outra referência humana ou de qualquer natureza. Porque eles cultuam os seus próprios desejos. No entanto, eles não deixam de ser religiosos. Eles carregam formatação, configuração de piedade, de religiosidade, de falsidade enganadora. É assim que eles vivem, debaixo dessa disfarçatez. Mas enquanto praticam essa piedade, que mais apropriadamente eu deveria chamar de piedade, eles negam, todavia, o poder de Deus em todas as suas manifestações de vida. E aí Paulo diz a Timóteo: foge desse pessoal, porque eles arrebentam a alma de qualquer um. Não no mundo, mas é porque eles fazem parte desse grupo de risco dos piedosos perversos. Esse é o povo que faz mais mal ao planeta Terra, ao mundo e à humanidade. Se alguém não entendeu ainda isso, um dia você vai me compreender. Mas espero que até lá você não faça nenhuma tolice seguindo essa loucura contra a sua própria vida.